Paz do Senhor, irmãos, estamos começando mais um Burn for Jesus. Então, se fosse você, eu não sairia deste canal. Fique conosco até o final, porque eu creio que será tremendo hoje. Antes de começarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse aí o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube, você será notificado. Eu peço para que você venha compartilhar esse vídeo, seja o discípulo de Jesus, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você puder. E como você está vendo aí na capa do nosso canal no YouTube, nós vamos falar hoje sobre o caráter de Cristo, que o caráter de Cristo ele pode mudar em nós e transformar a nossa vida, para que nós venhamos viver uma vida alinhada com o Espírito Santo de Deus, alinhada com os princípios de Cristo para uma vida abundante aqui nessa terra. E o texto base da nossa palavra de hoje se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, do 10 ao 11, e fala assim: o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, os fortalecerá e os porá sob firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. A formação do caráter cristão ocorre quando o homem pecador, que se encontrava completamente dominado pelo pecado, experimenta o novo nascimento, onde ele é regenerado pelo Espírito Santo. O caráter é um conjunto de atributos particulares de uma pessoa, seja boa ou ruim, que formula sua moralidade e conduta. E como nós hoje estamos falando sobre o caráter de Cristo, eu quero que vocês entendam 3 pontos aqui importantes para nós entendermos e vivermos e fluirmos naquilo que o Senhor tem para nós. O primeiro ponto que eu vou falar com vocês é a deformidade do caráter humano. O segundo ponto é reconstruindo o caráter com Cristo. E o terceiro ponto é entendendo o caráter de Cristo. Então vamos para o primeiro ponto, que é a deformidade do caráter humano. A palavra de Deus afirma que homem nenhum possui algo bom em seu íntimo que possa agradar a Deus. Após a queda, o caráter do homem ele foi deformado. E agora nós vemos uma versão distorcida de Deus em nós. O homem agora é uma versão distorcida de Deus. O homem pecador foi separado de Deus e destituído da glória de Deus. A deformação do caráter humano não afetou somente o nosso relacionamento com Deus, mas também com o próximo. Vemos isso logo após a queda, quando Caim mata Abel, que torna o homem incapaz de obedecer a Deus. Isso se encontra lá em Gênesis capítulo 4, do 4 ao 8. Vamos ler para a gente entender? Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Nós vemos aqui que o Senhor alerta Caim para que mude sua conduta. Ele alerta Caim para que traga o melhor daquilo que ele cultivava no campo. Assim como Abel ele trouxe as melhores partes do gado, também o Senhor pediu para Caim trazer as melhores colheitas e entregar diante do Senhor. Mas nós vemos aqui que Caim ele se transtornou o seu rosto, provavelmente ele invejou o seu irmão, e essa inveja foi tão profunda que ele chamou o seu irmão Abel para o campo e o matou. Então nós encontramos aqui uma deformidade no caráter humano. Após a queda, nós vemos que a capacidade do homem obedecer a Deus não é mais a mesma. Inclusive, essa incapacidade de obediência, ela é tão profunda que ela mata o seu irmão, que é sangue do teu sangue.
O segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui é reconstruindo o caráter com Cristo. Como nós devemos reconstruir o nosso caráter agora com Cristo? Como que funciona isso? Eu quero que vocês entendam o ponto principal, porque é através da palavra de Deus que nós conseguimos construir esse caráter que ele foi desconstruído através do pecado. O caráter de Cristo é um conjunto de atributos celestiais que é exercido por Deus em sua essência. Por isso que desenvolver o caráter de Cristo é um processo, tá? Precisamos ter o desejo de leite, que é a palavra de Deus, que irá nos nutrir para viver o caráter de Cristo. Então olha para você ver que nós precisamos desse leite que é a palavra. E tá aí que muitas pessoas elas tropeçam, porque para desenvolver o nosso caráter em Cristo, nós precisamos ir para a palavra, nós precisamos ser confrontados, porque se nós não formos confrontados, o caráter de Cristo não se desenvolve em nós. Por isso que eu falo que muitas pessoas aí elas tropeçam. Por quê? Lá em 2 Timóteo 3,16 fala muito bem isso. Vamos ler lá o que está falando? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Nós vemos aqui que a palavra de Deus é para o ensino, a palavra de Deus é para a repreensão e a palavra de Deus é para a correção. E é neste ponto que muitas pessoas elas param, porque elas acham que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela é muito pesada e eles não vão conseguir se manter fiéis à palavra de Deus. Mas assim como nas Escrituras falam que nós devemos perseverar, nós devemos nos mantermos firmes na presença de Deus, nós não devemos desistir. E muitas pessoas, por não conseguirem se manter firmes e começam a pecar novamente, eles ouvem a mensagem de Deus, absorvem, querem viver um cristianismo, mas quando chega na sua rotina diária, não conseguem viver efetivamente a palavra de Deus. E por tropeçarem de muitas maneiras e várias vezes, acabam desistindo. Mas Deus, Ele manda que nós venhamos perseverar para que a graça de Deus se manifeste em nós e pelas tuas misericórdias nós vamos sendo libertos e transformados de glória em glória. Então, para que Cristo cresça em nossa vida, é necessário que nós amemos a palavra de Deus. É necessário que nós amemos ser orientados e corrigidos por ela, porque o caráter de Cristo ele é somente promovido e desenvolvido através da exortação. A exortação ela é para a correção, a exortação ela é para a orientação e ela é para nos chamar a atenção, para colocarmos nós no caminho correto de Deus, para que a nossa vida possa ser santificada e alinhada com o Espírito Santo de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 4:1 fala que quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor, que cresçam nisso cada vez mais. O caráter de Cristo somente é desenvolvido em nós através de uma progressão diária, de uma busca diária e de uma entrega diária ao Evangelho de Cristo. Então por isso que nós devemos permanecer firmes. É claro que nós diariamente pecamos, falhamos, mas a palavra do Senhor, ela nos orienta que nós devemos perseverar. Nós devemos perseverar neste processo, porque é neste processo que nós vamos sendo libertos e transformados. Então, se você está vivendo hoje em uma vida de pecado, em uma vida que você está amarrado àquele pecado e não consegue sair, não desista, mas permaneça firme, pois o Senhor está trabalhando na tua vida e irá te libertar e você será transformado. Mas é necessário que hoje você permaneça firme. Você está plantando sementes que lá no futuro você vai colher. É muito importante que haja dons na igreja para a edificação do corpo de Cristo, mas nós devemos olhar
de fato para o caráter de Cristo, pois nem todo líder tem o caráter de Cristo forjado nele. Isso é importante que você saiba para que você não se frustre. Lembre-se que muitas pessoas chegarão naquele dia e falarão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos, em teu nome fizemos isso ou aquilo. Então, irmãos, o dom, ele não nos leva para a eternidade. E Deus vai falar assim para aquela pessoa: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que Deus vai falar assim? Porque o caráter de Cristo não foi forjado nele. Ele era usado nos dons ministeriais porque eles são irrevogáveis. Então, aquelas pessoas, elas vão estar fluindo daqueles dons, vão estar operando maravilhas e fazendo todas aquelas coisas. Mas se o caráter de Cristo não for desenvolvido em nós, para que nós vivemos uma vida de santidade, certamente nós não iremos para o céu. Pois muitas pessoas e muitos líderes chegarão naquele dia e falarão sobre essas coisas com Deus, mas Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é importante que você olhe sim os dons, mas ainda mais olhe o caráter. Pois é o caráter que transforma, é o caráter que transforma nossas vidas, é o caráter de Cristo que vai fazer com que aquele líder te inspire. Por isso que eu falo que o caráter, ele é um processo que precisa se desenvolver em nós. Por isso nós precisamos ver como funciona também esse desenvolvimento do caráter de Cristo em nós. O que nós temos que fazer para desenvolver esse caráter de Cristo em nós? Sim, ele é através da exortação da palavra, de nós amarmos a palavra, mas ele vai muito mais a fundo. Nós temos que entender o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com nós mesmos, para que nós venhamos fluir no caráter de Cristo. Então fique ligado no nosso canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, porque assim que eu postar esse vídeo sobre como desenvolver o caráter de Cristo em nós, você será notificado para nos acompanhar. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Continue ligado no nosso canal. Eu creio que o Senhor irá falar grandemente ao teu coração e muitas das verdades bíblicas você vai começar a entender e você vai começar a fluir melhor naquilo que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.